Os perigos da política cambial é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Dércio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, vamos entrar um pouquinho nos dados das reservas internacionais, que eu queria que o senhor comentasse um pouco para diferenciar qual reserva é uma reserva sadia da que é uma reserva que não é tão sadia assim. Alguns países parece que não têm alternativa senão acumular o grande volume de reservas para proteger a economia local contra a invasão de dólares. As reservas externas da China situam-se hoje em 2,65 trilhões de dólares. As do Japão, 1,1 trilhão. A Rússia, 458 bilhões de dólares. O Brasil, 281 bilhões de dólares. A Índia, 262 bilhões. E a Suíça, 250 bilhões de dólares. Ainda diante desse quadro, pode-se esperar grandes saltos nos níveis da reserva do Brasil até o final do ano. Eu lhe pergunto, o que é que está vendo que todo mundo passou de repente a acumular reserva? É só uma rede protetora em defesa da sua própria moeda? O que é? O que explica esse nível de reservas? Bom, veja bem, reservas internacionais você obtém de duas formas. Quando eu vendo muito para o mundo e compro menos, ou seja, gasto muito, tenho grande receita em dólares e despesa menor, todo ano eu faço um saldo em moedas estrangeiras. Ou seja, eu estou me tornando credor do mundo. O que eu faço com isso aí? Depositos, são reservas. Existe outro caso de países que não fazem superávit contra o mundo, mas empresta mais do que necessário. Então, digamos o seguinte, esse ano gastei mais 50 bilhões de dólares do que recebi. Mas eu obtenho do mundo de empréstimo de outras formas 100 bilhões de dólares. Minhas reservas aumentam em 50. Então, existem dois tipos. A China, por exemplo, o Japão, a União Soviética, por causa do petróleo até recentemente, eles faziam grandes saldos contra o mundo. Venda de bens e serviços muito grandes e compras menores. Então, sobrava aquilo lá e aquilo são haveres contra o mundo. O caso da Rússia é esse também? O caso da Rússia é porque é da época do petróleo muito alto. Hoje pode ser que ele esteja até com um problema de desequilíbrio global. Mas ela fez reservas porque o petróleo foi muito alto, petróleo e gás. E ela é grande exportadora de ambos, especialmente para a Europa. Então ela fez grandes reservas. O Japão também já tinha reservas tradicionalmente. Agora, a Suíça, o caso do Brasil... A China é 100% sadia, é uma reserva formada em cima de transações correntes. Pode-se dizer que sim, positivo. Embora você tenha o movimento da Bolsa, eu não conheço dados que digam assim, da Bolsa tanto é de capital de fora, tanto é... Mas não acredito que seja capital especulativo, não, porque o risco é muito grande, porque é uma economia ultra-regulamentada. Então, o que eles fazem? Compra ativos americanos com isso aí, ou começa a comprar terras no Brasil, comprar minas na África com esse dinheiro que sobra. E assim mesmo tem essas reservas, hein, gastando assim, como você vê. E no caso do Brasil? No caso do Brasil é o seguinte, eu tenho reservas de 70 bilhões, por quê? Porque entra dólar para especular aqui, e entra dólar, o que entra para especular sai quase todo. Mas entra dólar também como investimento direto, que não é para fazer fábricas, entendeu? É para você ganhar juros internamente, financiando vendas a taxa de juros altas, né? Ou aplicando em títulos públicos. Então, com isso, eu tenho uma sobra de recursos que não são meus. Eu tenho, por exemplo, de dívida externa, que entra uma parte como empréstimo também, eu tenho em torno de 270 bilhões de dólares, mais ou menos. E tenho de reservas em torno disso, mais ou menos se equipara. As minhas reservas é o tamanho da minha dívida. Eu falei, então eu estou equilibrado com todo mundo? Eu falei, espera um pouquinho, não é bem assim não. Porque mesmo que eu não considere os déficits desse ano, que vai ser um déficit brutal externo, eu tenho outro problema, é que os estrangeiros estão aplicando internamente e estão acumulando uma riqueza brutal. Eles têm, só na Bolsa de Valores... Compra de ações mesmo. Compra e venda de ações e você vê quanto ficou aqui. Não fica nada praticamente. No ano 2008 ficaram uns 30 e poucos bilhões de dólares. E eles têm de ações mais de 350, quase 400 bilhões de dólares de ações internamente. Levam 10 bilhões por ano com isso. Não, 10 bilhões como lucro. E assim mesmo tem de ações quase 400 bilhões. E tem 200 bilhões em títulos de renda fixa internamente. Quantos bilhões? 200 e poucos bilhões. Qual é né? o tamanho da reserva? Não, é 2 vezes a reserva. O que eles têm aqui, assim. Agora, o que é interessante é que eles trouxeram e levaram embora o dinheiro. E tem uma montanha. Veja o que é a especulação. O que significa?
Aí você fala, eles podem levar isso aí? Eu falei, bom, se levarem, vão vender as ações vão lá embaixo, tá certo? E se correrem para comprar dólar para embaixo, o dólar a tendência é ir lá em cima. Mas eles não são bobos, eles ficam e nem tem tantas opções no mundo para eles irem. Não tem, mas eles ficam o seguinte, o que é? Liberdade de movimentação de capitais? Não paga o presidente do Banco Central chegou a dizer o seguinte, que o custo dessas reservas realmente pesa bastante para o país, mas que isso é fundamental para que o país tenha um pouco de segurança em relação a eventuais crises futuras, como já ocorreu antes. Como você não avalia isso? Ou seja, a coisa pesa, mas sem isso a gente não pode ficar. Se isso tivesse algum valor, os países industrializados estariam fritos, tem reserva de 50, 60, 80 bilhões de dólares e economias em crise. Se fosse isso. Na verdade, veja bem, você paga juros altos... Mas para um país emergente como o Brasil, não dá um pouco de segurança ele ter uma reserva grande, compacta? 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares, digamos. 100 bilhões. Agora, 300 bilhões é que você mantém a especulação e seus sujeitos têm 350, perto de 400 bilhões em ações... Você tem que ter um movimento tão grande de reserva, falar assim, se vocês quiserem levar embora, eu tenho dinheiro para cobrir aí o rombo. Só que eles levam ao Brasil, porque eles não trouxeram dinheiro, trouxeram levar embora. Então a política do Banco Central é uma política assim própria de um Banco Central independente que se sobrepõe ao governo constituído. E não é novidade isso aí não, veja bem. Quando você, nos anos 90, nos anos 80, você fez a desregulamentação financeira. Ou seja, lei da selva. Depois, nos anos 90, o que aconteceu? Você chegou e descobriu que um monte de países que eu podia ganhar dinheiro estavam falidos. Então você fez a renegociação externa, botou esse país em pé. Aí você falou o seguinte, o que você tem que fazer? Banco Central independente, porque os governos não sabem governar. E autônomo. Autônomo, acima dos governos. Segundo, eu tenho que ter liberdade de movimentação de capitais. Isso aí. Terceiro, os governos têm que assumir o compromisso de cobrirem prejuízos do Banco Central. O que significa? Os bancos centrais assumiram o comando no mundo a partir disso aí. Não é uma coisa assim, não. O Fundo Monetário Internacional mandou missões a mais ou menos 140 países do mundo. Missões para quê? Mudar a legislação dos bancos centrais. Isso faz parte do consenso de Washington, né? Está dentro daquele contexto. O consenso de Washington casou com o que havia no Tratado de Maastricht, que criaria moeda nova na Europa, euro, entendeu? Né? E que se conjugava com a liberdade de movimentação de capitais pós-regulamentação financeira. Então todas as coisas se encaixam. O consenso de Washington só veio como uma peça assim nessa história. Aval, né? Agora, o que acontece? O Brasil foi assim, só que o Brasil teve dificuldade em tornar o Banco Central independente na letra, assim, né? Banco Central independente. Aí o ministro Palocci, por exemplo, em 2013, ele dizia ao Fundo Monetário Internacional, aquelas cartas que os ministros mandam assim, meu caro fulano, né, o superintendente do fundo. My dear Sherman. Então, assim, olha, eu não posso tornar o Banco Central independente agora, porque politicamente está muito complicado, tal. Aí o que se fez? Você tornou o Banco Central brasileiro independente sem lei. Isso aí, aliás, está escrito em estudos internacionais dizendo assim, tem Banco Central que tem lei, mas não consegue ser independente, como o da Venezuela. Tem Banco Central que não tem lei, mas é independente, como o brasileiro. Então, o que acontece? Veja bem, toda essa... Isso o quê? Através do Copom? Isso foi com essa Através do Copom, por circulares do Banco Central, uma aberração. Você deu... O Copom se reuniu e deu poderes a ele em criar a Selic, deu poderes a ele em dizer que a Selic ia remunerar os títulos públicos e tudo mais, e deu mais poderes, sabe o que é? Ele mexe com a Selic dizendo que está fazendo política monetária, mas não está. Política monetária você faz com colocações de títulos, coloca um pouco de título e tira o dinheiro da praça. Compra o título, como o governo americano, joga o dinheiro na praça. É assim. Qual seria o melhor modelo para essa situação? Não, o Selic ele pega o estoque da dívida pública, ele não faz política monetária. A política monetária você faz assim, aumenta os juros. Se aumenta os juros, o que acontece? Eu consigo colocar títulos, tiro o dinheiro. Chego lá, começo a comprar os títulos da praça. Não, mas para não dar tanta independência ao Banco Central, qual seria o caminho que o governo teria? E se isso poderia gerar uma crise, se o governo resolvesse puxar as cordas por um outro caminho? Olha, o problema é o seguinte, veja bem, tudo é política, né? Desde os anos 90 nós temos isso, uma grande articulação do sistema financeiro. E os governos brasileiros estão articulados nisso aí, politicamente. Então, há uma contrapartida.
Veja bem, tapetes vermelhos tiveram os presidentes dos anos 90 e dos anos 2000. Por que tiveram tapetes vermelhos da Voz em outros lugares? Os presidentes, desde o Plano Real até agora, tiveram porque eles faziam políticas em que os bancos, como diz o presidente da República, nunca ganharam tanto dinheiro assim, entendeu? Ou seja, você está jogando para o capital financeiro. Esta, por exemplo, mudança de 2 pontos de percentagem na taxa Selic recentemente, que o governo fez, aumentou o gasto de juros do governo federal em 40 bilhões. Quanto que é o meu investimento do governo federal? Com PAC e com tudo? 20 bilhões. Ou seja, só o aumento de juros. Quanto eu gasto para manter uma reserva de 300 milhões de dólares? Quanto eu gasto com um diferencial de juros de 10%? Bom, eu gasto 30 bilhões de dólares, que são 50 bilhões de reais. Aí você acaba descobrindo que é quase 2 vezes o que você gasta com saúde, entendeu? É uma aberração. Nenhum país pode funcionar assim, desse modo. É por isso que você não avançou nada em áreas vitais, como por exemplo, reduzir problemas de erradicação de analfabetismo, tá? Não consegui. Problemas de saneamento, não consegui porque não tem recurso. Então, esse modelo é um modelo que tudo vai para remunerar o capital financeiro. Professor, o câmbio é o ponto central da entrevista de hoje. Esse mecanismo de mudar o IOF, o governo foi para 4% e conseguiu um primeiro impacto, o dólar, a moeda recuou um pouco e tal, agora foi para 6%. Como o senhor avalia esse mecanismo aí, dentro desse cenário aí do câmbio? Eu acho muito, assim, simples, muito modesto, muito frágil, entendeu? Pouco eficaz. Quando nós tivemos um problema como esse no início dos anos 70, você teve uma grande liquidez internacional, em 72, se eu não me engano, o governo tacou 30% de imposto. Chegou a 30%. 30% é o seguinte, o dinheiro entra, mas você não leva, fica depositado. Você bota o dinheiro depositado. Quarentena, né? Aí... põe o depósito depositado sem remuneração. Bom, você controla. Não digo que você chega 30, não, eu boto 10. E depois eu boto mais 10, coisa assim. Como outros países estão fazendo, né? Você tem que colocar medidas impeditivas. Agora, o que você faz é assim, não, ações podem continuar. Por quê? Porque eu estou no pico, né? Na onda de especulação financeira. As bolsas de valor do mundo estão assim, estão lá em cima, a brasileira também. Estão como estavam antes da crise, né? Como se não houvesse crise ainda. E outra questão também é o seguinte, é que agora eu estou impedindo operações na Bolsa de Valores com derivativos, não sei o quê, por ter uma restrição. Você verifica que da entrada em capital especulativo no Brasil, praticamente nada vai para operações derivativos. Os últimos dados que você tem disponíveis deve ser de agosto, por aí, é 1%, uma coisa assim. O grosso vai para a Bolsa de Valores, né? Então, realmente eu acho que essas medidas elas não tendem a causar efeito, não. Porque se você permite que o capital tenha liberdade assim de movimentação e venha atrás dessa remuneração elevadíssima, que mesmo que você bote uma taxação aí, você diminui, mas assim mesmo é muito alta. Há um ponto onde essa taxa poderia fazer efeito, porque ele agiu também na parte das operações de câmbio futuro. Ele levou de 0,38 para 6%. Que são também derivativos, o valor do mas esse derivativos. mas esse aí não isso tem. Não mexe no... Não, esse aí não é 1% da entrada. Segundo a CVM, 1%, né? É 1% do capital financeiro, portfólios, que vai para esse tipo de operação. Sim, e haveria um nível de que ela funcionaria com essa taxa, vamos dizer, 8%, 7%? Haveria um nível em que o IOF funcionaria, de fato, como um filtro contra o movimento especulativo? Olha, a questão é a seguinte, o capital especulativo, ele tem uma agilidade, né, para você entrar e sair e tudo mais. Então, ele joga com a bolsa, joga com a taxa de juros da renda fixa e ele joga a taxa de câmbio. Então, o que acontece na taxa de câmbio, ele tá envolvido nessa sistemática. Por exemplo, o câmbio baixo, o que me dá quando está lá embaixo? Me garante que eu ganho no câmbio quando eu entro e saio, assim. Bom, se eu estou na bolsa hoje, se eu saio da bolsa, como tem havido coisa assim, o que acontece? Eu tenho um câmbio preso lá embaixo, entendeu? Agora, preso por quê? Porque os próprios bancos fazem operações que conseguem manter nesse nível. Então não adianta o Banco Central ficar comprando, se eu estou pagando uma taxa de juros muito maior do que o resto do mundo. Então, enquanto eu estiver
segurança que posso ganhar, agora eu vou ganhar quanto? Agora você vai ganhar 6%. Quanto eu ganho lá fora? 1%. 0,5%. A Espanha talvez você esteja ganhando 1,5%. Bom, mas a Espanha eu não quero, tá? Entendeu? Então, realmente, eu acho que... Eu sempre advoguei que você tenha um sistema de câmbio administrado, como você teve no passado, e que deu 30 anos de paz no balanço de pagamentos, em termos do balanço comercial, em termos de competitividade. Você atravessou o vendaval da crise do petróleo, da crise da dívida e tal, mas você... Qual é o problema do câmbio? O câmbio tem que fazer com que o preço do meu guarda-chuva, do meu automóvel lá no exterior, não fique de uma hora para outra nem mais caro nem mais barato. E que o preço dos produtos estrangeiros aqui não fique nem mais caro nem mais barato. O que é isso? Câmbio administrado, que é o esquema de Bretton Woods, que é o esquema do sistema monetário europeu, que eles jogaram fora agora por causa do... Professor, resultado real, quer dizer, a valorização do real. Na questão da importação. A participação dos produtos importados no consumo do Brasil saltou de 15,7% no início de 2009 para 17,7% no primeiro trimestre de 2010 e para 20% no terceiro trimestre desse ano, segundo dados divulgados recentemente pelo jornal Estado de São Paulo, com base em estudos da LCA Consultores. Esse nível pode ser considerado perigoso para a indústria brasileira? Olha, nós estamos com a inflação de 12 meses em torno de 8%. Né? Aliás, a do ano está 8%. A do ano está 8%? A do ano, porque do período passado ela foi... Isso que índice você está pegando? IGPD e IGPM. Porque o que eles usam no IPC é custo de vida. Ele não pega ainda, ele pega um pedaço da economia apenas. Né? Então, veja bem, como você está com inflação muito baixa nos meses finais do ano passado, até negativa, em função ainda da crise e tal, e agora você está com uma inflação de 1 ponto de percentagem mensal, você vai terminar o ano, tudo indica, com uma inflação em torno de 12%. Né? Bom, na média, os custos internos sobem 12%. Se os produtos brasileiros sobem 12% e o produto estrangeiro entra com um câmbio parado, pior, com um câmbio valorizado, até mais barato o dólar, ele entra com uma força competitiva brutal aqui. Por quê? Porque o meu produto, com a inflação, ele está crescendo de preços. E o próprio juros do Banco Central força o aumento de custos, então está crescendo de preço. E o produto estrangeiro está crescendo? Não, está até diminuindo, seu dólar está valorizando. Então a tendência, no limite, é você destruir toda. E no exterior você tem condições cada vez mais difíceis de competição. Porque como é que eu vou fazer se o dólar está lá embaixo e meu custo está subindo? Eu não posso reduzir o preço em dólar, que precisaria reduzir assim. Então, a tendência é eu exportar menos e vou me equilibrar no mercado interno. E o mercado interno você depende muito do quê? Do crédito consignado, dos ganhos do capital especulativo, no circuito financeiro, que as pessoas ganham, de você manter essa peteca no ar, entendeu? Então é uma situação, assim, eu diria, potencialmente dramática. O risco de desindustrialização do Brasil, então, é real. É real. E outra coisa, eu estou fazendo um desequilíbrio em torno de 5 bilhões de dólares mês. Isso aí significa que eu devo encerrar o ano com 60 bilhões de dólares de desequilíbrio externo. Isso transações correntes. Transações correntes. Então, se eu tenho um rombo de 60 bilhões de dólares, o mundo está sorrindo para você. De repente ele começa a sorrir menos, começa a fazer careta. Aí te abandona. Aí o que acontece? Eles falam assim, ninguém financia um país com desequilíbrio desse tamanho. Ele pergunta pro Meirelles, você pode emitir dólar? Ele fala, não, só posso emitir moeda brasileira. Então você está perdido. Por quê? Porque com esse rombo, quem é que vai te financiar? Qual o capital que vai num país que está com esse rombo? Conclusão, você tem o problema da industrialização, que é o caso da indústria automobilística. Se não é a especulação financeira que está alimentando uma demanda aí dentro, entendeu? Pelos ganhos assim, você estaria numa situação difícil da indústria automobilística. Por quê? Porque as importações de automóveis favorecidas pelo câmbio estão inundando o país. Você está com até setembro, acho que é o último dado disponível, você tem quase 6 bilhões de dólares de importações de automóveis no Brasil. Até setembro. Então você veja que você está com uma dificuldade de vender e os automóveis estrangeiros entram com um poder muito grande aqui dentro. O que significa? É aquilo que o Simons sempre falou, né? Ele falou assim, o câmbio é mortal. Ele falava, ele usava uma frase mais longa, mas terminava assim, o câmbio é mortal. Por que o câmbio é mortal? Porque o câmbio é que dá
se o preço do produto estrangeiro vai ser mais caro ou mais barato internamente, e se ele vai ser mais caro ou mais barato externamente. A China é acusada do quê? De ter moeda valorizada como o Brasil? Não, de ter moeda ao contrário. Por isso que ela está tão bem no mundo. Exatamente. No próximo bloco, nós vamos ver a questão da competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Aguarde. Conheça o Núcleo Pronistar de Estudos e Planejamentos, NPEP. É uma instituição de caráter pronista fundada pelo professor Samuel TSSD, oriunda dos ideais do extinto prona do Dr. Enéas Carneiro. Meu nome é Enéas. Acesse as redes sociais do Núcleo Pronistar. Os perigos da política cambial. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Dércio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília. Participa da entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor Dércio, aproveitando aí a pergunta do Davi, eu queria dar continuidade a essa questão do impacto da política do câmbio sobre o mercado da indústria local. Então, em 2003, a importação de automóveis, caminhões e ônibus representava apenas 7% do total das vendas desses produtos no Brasil. No segundo trimestre deste ano, esse número saltou para 17,8%. Segundo estimativas da Anfávia, o Brasil vai chegar ao final do ano de 2010 com uma importação de 650 mil veículos, perto de 20% das vendas nacionais, gerando um déficit no sistema automotivo, quer dizer, o que o sistema compra e vende para o exterior, incluindo autopeças, de 5,7 bilhões de dólares da balança comercial. Isso é uma coisa preocupante? É preocupante. Sabe por que é preocupante? Porque a indústria automobilística é aquele setor que tem um grande efeito para frente e para trás na economia. Então, quando você produz um automóvel, você puxa a indústria metalúrgica, a indústria de artefatos de borracha, a indústria siderúrgica, a indústria de química, entendeu? Né, materiais, produtos químicos. E serviços, né? O próximo sistema bancário vem atrás sendo puxado. Serviço, porque ela tem um efeito brutal no restante da economia, entendeu? Assim, esse efeito para trás. O que significa que quando você traz um carro, você perde emprego de todo jeito. Só na distribuição que você pode não perder. Agora, o restante você perde emprego de todo jeito na economia. Quando você tem uma importação pequena, né, tudo bem. Agora, quando você está com uma importação nesses níveis, você imagina, né, você tem em 9 meses, você ter 6 bilhões de dólares, e na marcha que estão as coisas, 6 bilhões de dólares, na marcha que chegam as coisas, você vai chegar a uns 8, 9 bilhões de dólares de importações. De importações. É muita coisa isso aí. E só no setor. Só no setor. Isso significa o seguinte... E nem entrou o mercado, o chinês nem entrou ainda, o carro chinês. O carro chinês entrou pouco, mas a maior fábrica chinesa, se eu não me engano, é a Chery que está entrando agora, por exemplo. E quando entrar mesmo no mercado o carro chinês, aí vai piorar ainda. Vai pelo seguinte, porque eles mantêm um coeficiente de... O câmbio provoca um segundo problema. É que mesmo quando o sujeito vai fabricar aqui, ele fabrica com um coeficiente muito baixo de nacionalização. Ele tem que importar os componentes para sobreviver. Exatamente. E a indústria automobilística brasileira, como que ela faz para poder sobreviver? Tem que importar cada vez mais peças a dólar barato e não comprar da Autopeças brasileiras para eu poder montar um carro a preço barato. Outras áreas aí, professor. As importações de equipamentos médicos hospitalares atingiram 66,6% do total das aquisições feitas no Brasil. Os equipamentos de informática, 52,1%. Materiais eletrônicos e de comunicações, 50,1%. E o setor de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 31,4%. Nesses casos pontuais, funcionaria a criação de programas de incentivo a esses setores nacionais ou imposição de sobretaxas? O que você acha que poderia ser feito aí? Não, olha, para o câmbio você não tem solução assim. Você pode começar a botar remendo, de repente você está cheio de remendos e descobre que não tem jeito. Porque, veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou subsidiar. Então eu vou dar crédito do BNDES a juros de 5%. Tal, vai ver o OMC, já cria um problema lá também. Não, mas também não há como eu possa fazer isso, porque
com o câmbio tão valorizado, entendeu? O negócio é irresistível. O poder competitivo do produto estrangeiro, o chinês em especial, mas também de outros países, ele se torna tão grande. E outra coisa também, né? Eu perco aqui, e não perco só aqui, é que eles vão me tomando os mercados externos, porque eu perco competitividade externa. Então eu começo a reclamar, a China entrou aqui, entrou na Argentina. Não é que a China entrou na Argentina, é que a minha valorização vai tirando competitividade do meu produto, assim, né? De forma crescente. Ainda um país que tem ainda o custo do Brasil, quer dizer, com infraestrutura ruim, portos não modernos, né, defasados, quer dizer, isso se agrava ainda mais. Estradas, tudo estradas, isso. Né? Eu me lembro que quando falavam na privatização, falavam assim, tem que privatizar porque o custo do Brasil é grande. Aí, privatiza, você tem custo do Brasil ainda. Veja bem, não existe nada que possa superar o custo câmbio. Ora, se eu falar, eu estou com 1,70 e R$2, digamos, R$2 razoável, não sei se é razoável, mas é 20% mais. Eu estou com o câmbio parado há quanto tempo? O câmbio de hoje é um câmbio de 15 anos atrás, quase. Para ver, é um absurdo. Ora, se eu tenho inflação ainda que pequena, ela vai elevando os custos internos. O dólar, o preço do dólar tem que acompanhar esse movimento, compensando Quer dizer, esse é o artificialismo que o senhor assinala, né? Você tem que ter um sistema que mantenha a paridade do poder de compra, porque você não pode ter, veja bem, você para produzir, para colocar uma fábrica, você corre um risco que é o risco de mercado. Será que eu vou vender, meu competidor vai ter um produto melhor, tal? O que não pode ter, de repente, é levar um tiro pelas costas, o que é? Puxa, fiz tudo direitinho, só que o dólar, em vez de estar a 2,50, está a 1,70. E aí eu quebrei. Então, a incerteza que você coloca no câmbio é que o sujeito nunca sabe, por mais eficiente que seja, ele nunca sabe se ele vai quebrar ou não, por causa desse componente. Aí o que eu falo? Eu tenho que ficar no mercado interno sem minha grande base. Bom, essa grande base ela precisa de investimentos governamentais que você não faz, porque não tem dinheiro. Todo vai para os juros. Você veja que hoje nós estamos gastando de juros em torno de 250 bilhões de reais de juros da dívida federal interna. Isso aí por baixo já deve estar mais, porque a minha taxa média é 1,5 por acima, até 2 acima da Selic, então você imagina, né? Então tem um custo brutal desse aí. Ora, quando eu faço isso aí com a Selic, eu elevo os custos financeiros em geral na economia. Então eu vou travando a economia. Eu não entendo como que pode, entendeu? Você ter uma política tão desconectada assim, em que você abandona o mundo real. O mundo real é criar empregos. É claro. Então, e criar emprego não significa eu ter, não, eu vou, com boa fiscalização, vou ter emprego na CLT, né? Mas não tem emprego informal. Não, o emprego é global, né? Então, realmente, falta na política econômica uma visão da economia real. Por que a Europa está numa crise há 20 anos e os Estados Unidos, em crise, sempre teve uma taxa de crescimento maior do que a Europa? Porque o Federal Reserve, ele tem liberdades muito maiores que os bancos centrais europeus e que o próprio Banco Central Europeu, que estão todos voltados para não ter déficit orçamentário e para manter a inflação em 2%, que é o limite deles. Então fica todo assim e esquece o mundo real. O Federal Reserve não pode fazer isso, porque uma das razões é que a lei americana fala assim, tem que olhar a economia e tem que olhar o emprego. Por isso que a política dele é uma política mais liberal que as demais. A Europa está querendo até prender os primeiros ministros que gastem muito, né? Nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Joga dinheiro e tudo mais. Por quê? Porque o Federal Reserve, por lei, ele é obrigado a olhar a economia real e olhar o emprego. O nosso caso é um retrocesso brutal. A gente olha o Federal Reserve e fazemos o coisa de Maastricht, o do Fundo Monetário Europeu, entendeu? Olhando o quê? Só o monetário. Então, essas questões, elas se entrelaçam, na verdade, né? E se entrelaçando, fala assim, mas eu tenho a grande vantagem que eu não tenho inflação. Tem inflação. Veja agora, por exemplo, você está tendo inflação. E tem demanda grande? Não, tem uma oferta grande. Entra o produto estrangeiro a preço barato. E a inflação está subindo. Ora, na medida que eu mantenho juros elevados, o resto é consequência. Porque, veja bem, o juro elevado não é só para quem compra para quem toma um empréstimo no cartão de crédito e não paga, vai pagar juros, ou crédito direto, cheque especial, tudo mais, não. O juro é elevado para as empresas.
Salvo aquelas que vão no BNDES, que tem um juro menor, com os recursos do FAT, as demais pagam naquelas taxas de empréstimos que você conta anualizada, paga em torno de 40% as taxas. Isso na média, você imagina, aos bancos. Significa que se você estava com uma inflação de 6% por aí, você pagando 40%, é um custo muito grande que as empresas têm. O que significa que a política está toda desarticulada. Por quê? Porque política monetária, para mim, é duas coisas. Primeiro, atrair capital estrangeiro para fazer reservas. E o segundo ponto é segurar a coisa para segurar a inflação. Professor, vamos entrar um pouquinho nessa questão da competitividade. O relatório de competitividade global, apresentado em Pequim em setembro último, pelo Fórum Econômico Mundial, mostra o Brasil entre os países menos competitivos do mundo. Nos 4 primeiros lugares estão, pela ordem, Suíça, Suécia, Singapura e Estados Unidos. No BRICS estão China em 27º lugar, Índia em 51º, Brasil em 58º e Rússia em 63º lugar. O trabalho listou um total de 139 países em todo o mundo. O Brasil pode melhorar essa posição de competitividade e por que o Brasil está tão mal? Bom, esse critério de competitividade, veja bem, competitividade é um aferidor microeconômico. Ou seja, você produz uma cadeira. Em quantas horas você produz uma cadeira? Né? Horas de trabalho. Quanto custa o trabalho, etc. Você vê que você tem uma indústria moderna no Brasil. Você tem os salários relativamente baixos comparado a outros países. Então você tem ganhos de produtividade. Aí você fala assim, bom, saúde, educação primária. Bom, se eu vou na questão da saúde, a coisa se complica realmente. Quer dizer, os itens utilizados, os critérios, foram realmente esses, né? De infraestrutura, ambiente de negócios, eficiência do mercado de trabalho, desenvolvimento do mercado financeiro, saúde, educação primária, inovação e tamanho do mercado. Em tudo isso aí o Brasil... se sai mas sabe razoavelmente. É um mix, uma mistura de feijão com batata, entendeu? Ou seja, coisas que não tem nenhuma relação estão aqui. Então você veja, por exemplo, ambiente de negócios. É subjetivo. O que é ambiente de negócios? Para talvez burocracia. Para o capital financeiro é ótimo o ambiente de negócios, entendeu? Então, altamente eficiência do mercado de trabalho. O que consideram os liberais de eficiência do mercado de trabalho? É o seguinte... Se eu estou com problemas assim de inflação tal, o mercado de trabalho deveria ter regras tais que eu pudesse reduzir os salários. Que é o que eles fazem na Europa. A Europa tem um ganho de competitividade, de produtividade muito grande, em todos os países da Europa praticamente, né, dentro do... Via redução do salário. Não, apesar dos salários altos. Não, né? eficiência, produtividade. Produtividade. Mesmo depois que você considera os salários, mais, os ganhos das empresas... em aumento de produtividade acima de aumento de salários, são excelentes e tudo mais. O que eles acham? Que eficiência no mercado de trabalho é quando você, por exemplo, agora, o dólar está barato? Tá. Como é que eu faço para exportar? Reduz o salário. Ah, mas como que eu vou reduzir se a lei não permite que eu demita as pessoas e contrato por salário menor? Está vendo? É a regulamentação do mercado de trabalho que impede. Então, esses critérios são critérios realmente que eu não levo a sério isso aqui, entendeu? Isso foi feito pela Universidade de Colômbia dos Estados Unidos, né? Um grupo educação primária, por exemplo, você tem índices baixos, né? E tem avançado muito pouco a questão de educação primária, de retirada diminuição do analfabetismo e tudo mais. Tem avançado, mas muito lentamente. Mas é até o problema. Por que eles não dizem que isso aqui é porque... toda a massa de recursos da nação, todo esforço do trabalho, se destina através de uma carga tributária grande, se destina para você pagar juros. E não consegue pagar juros assim mesmo, né? Incrível. Por que eles não falam assim, que nessa brincadeira toda, o Banco Central fechou o balanço do primeiro semestre com um prejuízo de 94 bilhões de reais. Mas o senhor acha que há margem, por exemplo, para a ação dos empresários brasileiros, para a forma como a economia brasileira está organizada, há margens para avançar nessa área de competitividade, principalmente na área de produtividade? Ou você acha que ela já chegou ao limite? Não. Produtividade é o seguinte, o crescimento econômico permite que você faça investimentos. Fazendo investimentos, as novas máquinas são sempre mais produtivas, mais eficientes que as antigas. Então é o crescimento econômico que garante. Aí você fala, mas não estamos com o crescimento econômico de 7,5%? Eu falo, nós estamos recuperando perdas da crise.
É muito bom? É. Mas estão fazendo como o Chile, como o Peru, como a Argentina, a Índia. como meio mundo, tá certo? Nós estamos recuperando. A nossa produção industrial hoje, nível de produção, é a de meados de 2008. Nós estamos recuperando. O que eu estou dizendo? Que não é este crescimento agora que dá ganho de produtividade, é um crescimento sustentado, um crescimento que depende de política de rendas, de investimentos governamentais. O governo tem que investir. O governo anterior não investia, nem esse investe, entendeu? É ridículo você dizer que o investimento PAC, ou no seu orçamento, é de 20 e poucos bilhões de reais. É ridículo dizer isso aí. Quando você só aumento de juros agora deu 40 bilhões. Né? Você tem que investir. O governo tem que entrar como demandante. Você vê, eu tenho que ter um sistema de transportes eficiente que custa barato, entendeu? Uhum. É investimento. Tem que ter um sistema de saúde, é investimento. Investimento que eu tenho, investimentos para eu construir alguma coisa, investimento para manter. Então, eu acho que, realmente, quando você gasta 250 bilhões de reais com juros... Sim, mas isso aí tem aquele argumento, você está pagando esses 250 bilhões porque você tomou emprestado. Para pagar juros. Para pagar juros. Toma emprestado para pagar juros. Para pagar juros e fica rolando. Aí fica e aumenta o juro e paga mais porque aumentou o juro. Então a economia, em eficiência, significa que eu tenho que ter um componente de demanda governamental aí. Né? Assim. Então, para melhorar esses itens todos e manter um nível de demanda, a perda de salário desde o Plano Real, a perda de salário no PIB, foi uma constante. Chegou a determinado momento, o IBGE mudou a metodologia, você não teve como comparar. Mas é incrível a perda da massa de salário na composição do PIB. Ora, o que é massa de salário? É o componente principal da demanda familiar. Então, eu não tenho a visão que tinha que ter, o que é estratégica. Uma nova melhora da renda do trabalhador, com essa migração das classes D e E para a classe C, o próprio efeito do Bolsa Família, que tirou não sei quantos milhões, 18 milhões de pessoas da linha de pobreza e tudo mais. Não houve uma melhora na massa salarial? Sabe que eu acho que depois das eleições a gente pode analisar isso aí com melhor. Sabe, porque eu pego, por exemplo, os dados do IBGE e verifico que o último dado disponível é setembro de 2009 e os salários são menores do que foram no passado, nos anos 90. Que foram anos de arroxo com o Plano Real. E verifico que os salários, a renda do trabalho, média, é menor. Entendeu? Então, realmente, essa questão é muito, digamos, ela está envolvida em muitas variáveis, está certo? Nesse período pré-eleitoral, é uma coisa que a gente pode discutir melhor, quando você tiver dados mais amplos, dados mais atualizados, etc. Professor, nós estamos terminando o programa. Eu queria então que o senhor desse uma palavra final sobre a questão da política cambial. O senhor já abordou aí a questão do câmbio administrado e tudo mais, quer dizer, mas muita gente acha que fazer o câmbio administrado seria uma volta ao passado, entendeu? Quer dizer, incompatível com o cenário do mundo de hoje, onde o câmbio flutuante vamos dizer assim, adotado, é quase um consenso entre os países. Eu lhe pergunto, o que é que o senhor colocaria em termos de política cambial daqui para frente, se o Brasil não sofrer um processo de desindustrialização? Bom, veja bem, o câmbio é que converte os produtos, preços de uma moeda na outra, é o câmbio. Então, um automóvel americano, você sabe quanto custa aqui, no porto, antes dos impostos e tudo mais, em função da taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio ela tem o poder de dizer se o seu custo é maior ou menor assim. Se ela tem esse poder, ela não pode ficar livre para especulação. Os interesses do capital especulativo determinam se ela vai para baixo ou para cima. Os interesses do capital produtivo dizem que ela não deve se mexer. Só deve se mexer se ela estiver muito baixa e você começa a perder competitividade, fazer rombos, dívida com o mundo, você tem que mexer nela. Ou se você começa a ter superávit muito grande, você tem que mexer nela, nesse ponto. Qual é esse esquema? Não é a volta ao passado, é o esquema de Bretton Woods, que você fez. O mundo só reconstruiu a sua economia no pós-guerra, só reconstruiu quando você pegou toda a experiência da primeira metade do século e colocou um sistema em que as moedas tinham uma relação fixa. Só que não eram fixas absolutamente. Quando a Inglaterra teve problema, falou, eu tenho que desvalorizar minha moeda. Pode desvalorizar. Países que têm uma instabilidade maior nos preços, como é o Brasil ainda, com 6% ou 12% de inflação, eu tenho que fazer os ajustes. Então é o sistema de Bretton Woods, é o sistema monetário europeu. Não pode ser o sistema europeu atual. Por quê? Porque
O euro é um sistema de taxa absolutamente rígidas, eu não posso mexer nada. Se é engessado, eu estou quebrando. Estou quebrando a Itália, estou quebrando a Espanha, quebrando a Grécia, vou quebrar tudo, entendeu? Por quê? Taxa de câmbio absolutamente fixa, moeda única. Eu tenho que ter um sistema que eu tenha como o europeu, como coisa, taxa fixa, ou seja, eu estou relacionado uma moeda a outra. E se eu tiver problemas de perda de competitividade porque a minha inflação é maior, eu tenho que fazer o ajuste só por função disso. Por quê? Porque o componente taxa de câmbio não pode afetar os preços. Não é assim como diz esse estudo, por exemplo, competitividade. Você mexe no salário, reduz o salário, que mesmo com o câmbio 1,60 você vai vender automóvel lá. Quer dizer, esse mundo é o mundo europeu de hoje, que está parado há 20 anos, não tem alternativa. Então, o que isso significa? Significa que as questões econômicas são questões políticas. É por isso que o Federal Reserve ele é obrigado por lei pelo Congresso e pelo presidente americano a adotar uma postura com uma visão mais ampla. Da economia como um todo. Claro, é por isso que o Banco Central Independente, que a pretensão textualmente era isso. Os governos não conseguem controlar seus gastos. Os governos não conseguem controlar sua moeda nem a inflação. Os governos têm que dar liberdade aos bancos centrais. É incrível como eles fizeram esse mundo, entendeu? Um governo paralelo, né? Não, paralelo não, acima do governo. Acima de. Então, veja bem, é isso que nós temos que ver. A questão institucional é política para você saber a importância de um Banco Central, que é muito importante, mas o seu papel. Quando ele determina a Selic, o ministro da Fazenda fala assim, minha conta aumentou de tantos bilhões de reais, o que eu vou fazer? Veja bem, estoura lá. Aí o presidente do Banco Central fala, eu estou defendendo a moeda. Mas quem falou que você pode mexer na Selic para defender a moeda? Fui eu mesmo, através do Copom, reunido numa sala do Banco Central, e que soltei a circular número 23, não sei o que lá, tal, entendeu? Auto-atribui os poderes. Então, tem que se discutir a questão institucionalmente assim. Quer dizer, como é que nós vamos fazer a tomada de decisões assim e quais as implicações? Sempre que tomar uma decisão, você tem que saber as implicações. E isso tem que ser politicamente, né? E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer cópia ou download deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo professor Dércio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília, UNB. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.